Bom, nossa entrevista, né, de hoje é com a professora Mariane, que foi a minha professora da graduação e do mestrado, né? E é uma das pessoas que realmente me inspiram por questão da dedicação. E foi até um dos motivos também que ela entrou na nossa equipe, né, da academia, da odontologia como professora. Eu tenho muito orgulho de hoje dizer que, enfim, trabalhamos quase lado a lado, assim, né? Então, primeiro, Mariane, muito obrigada. Eu ainda fico meio confusa, não sei se chama professora Mariane, ela briga um pouco comigo, né? Não, né? Não, né? Não precisa Professora, mais, né? professora, fora Mariane, e assim vai, mas tudo bem. Obrigada por participar da nossa entrevista, né? Mais ou menos isso. A ideia é falar um pouquinho só sobre você, sobre a tua vida, como chegou até aqui, rapidamente resumido, e algumas perguntinhas de trauma, que é o que a maioria das pessoas tem dúvidas, na verdade, né? Então é mais um bate-papo, tá? Então, primeiro conta pra gente da onde que vem, né? O porquê toda essa tua ou a dedicação, ou o que, que foi te levando na vida da trauma em odontopediatria. Oi para todos, fico bem feliz de participar dessa entrevista. Realmente a gente tem trabalhado junto há algum tempinho já, eu contigo, com a Ju também, e tem sido bem gostoso assim poder dividir o que a gente tem estudado, o que a gente tem aprendido com outras pessoas que talvez se não fosse para a academia não teriam acesso às informações. E sempre o objetivo disso é que as pessoas aprendam mais e que, no final das contas, o paciente seja sempre o maior beneficiado, né, com esse conhecimento que a gente pode dividir e pode ir também melhorando à medida que a gente vai estudando mais, as pessoas vão perguntando, vão instigando a novas perguntas, as novas dúvidas e novos questionamentos para a gente buscar mais respostas também. A minha história com trauma é antiga, eu não vou falar de quantos anos, tá? Assim, vamos dizer, é antiga, é antiga. Eu sou de Florianópolis, sou natural daqui. Eu estudei, quando eu era criança, no colégio de aplicação, que é uma escola dentro da universidade, porque meu pai era professor da UFSC. Então, eu fiz até o segundo ano do ensino médio no colégio de aplicação. Depois, eu fiz a minha graduação ali na UFSC, também na Odonto. Fiz meu mestrado e fiz meu doutorado ali. Hoje eu sou professora da escola. Então, acho que somando tantos anos da minha vida, que eu também não vou dizer quanto, a grande parte dele foi vivida ali dentro da UFSC, então realmente eu amo aquela universidade de paixão e literalmente a minha segunda casa. A minha história com o trauma foi mais ou menos assim, eu acabei a graduação, eu morei um tempo fora e quando voltei, a gente sempre fica naquele dilema, né, o que eu faço agora, né, tenho um diploma de cirurgião dentista, mas eu preciso escolher uma especialidade, etc. E conversando com meu pai na época, eu sabia o que eu não gostava, né? Algumas coisas que eu não gostava, mas eu tinha algumas opções do que eu gostava. E meu pai comentou comigo assim, por que tu não tenta fazer um estágio em odontopediatria? E daí tu tenta descobrir se realmente tu gosta ou se tu não gosta do tema, né? Eu fiz odontopediatria na graduação, não desgostei, mas assim, não era assim, eu nasci para ser odontopediatra, assim, sempre gostei, mas eu gostava de várias coisas. E daí eu procurei uma professora chamada professora Maria José de Carvalho Rocha, que foi depois minha orientadora, para fazer um estágio. Então, já era formada para trabalhar um pouco na UFSC e ter um pouquinho mais de habilidade, né? Porque os estágios podiam, né? Hoje até nem pode mais esse tipo de vínculo. Mas eu procurei ela. E ela é de formação endodontista, mas na época que eu fiz a graduação, ela era professora da odontopediatria. E ela já tinha alguns pacientes de trauma, mas ela não tinha ninguém, porque o paciente do trauma, para a gente ter digamos, um corpo de pesquisa, um dado interessante, a gente precisa de acompanhamento. E quando vai trocando as pessoas que acompanham, os dados se perdem. E se os dados se perdem, o conteúdo, né, esse acompanhamento que a gente levanta disso também se perde. E ela me propôs, então, da gente começar a trabalhar com trauma, tanto em dente tecido quanto dente permanente jovem, né, só em crianças. Eu topei, né, porque, na verdade, é uma proposta, eu não tinha uma contraproposta para fazer para ela, e a gente começou a trabalhar. Na época não existia guidelines nenhum em dente tecido, só para dente permanente, e algumas coisas só. Para dentes tecidos, a gente tinha revisões de literatura, nós tínhamos um outro livro, mas muito pouco, nós tínhamos relato de caso, não tinha nada. E nós começamos a trabalhar. Então, eu fiquei 1 ano e meio fazendo estágio sobre esse tema. Depois, eu passei para o mestrado e já engatilhei o doutorado. Então, todo o meu trabalho com trauma foi desenvolvido durante a minha pós-graduação, mestrado e doutorado.
onde eu atendi os pacientes, né? Sempre, claro, que tinham pessoas me ajudando, mas eu fazia o atendimento do paciente, acompanhamento de orto, um pouquinho de estética, um pouquinho de cirurgia, tudo que o trauma vai exigindo que a gente digamos, inclua, né, para o tratamento. E desde lá, e aí o que a gente aprende, a gente acaba gostando mais, né? Porque a gente consegue ter mais segurança e gosta e começa a ser um prazer. E eu sempre gostei muito de fazer registros fotográficos, então as coisas vão se construindo, porque eu tenho, claro, nas minhas aulas uma seleção de casos, mas assim, quando eu olho as fichas, eu acompanho, assim, se eu pegar tudo, né, que eu já acompanhei, já terminou, do que eu perdi, os pacientes que perdi a preservação de que eu acompanho até hoje e alguns em acompanhamento em tratamento, tem mais de 500 pacientes. Mas para desses 500 saírem casos legais, né, a gente tem pouquinhos, né, porque alguns se perdem, alguns são casos normais, não é que é assim, menos legal, né, mas talvez não tenha nenhuma novidade. E aí daí que veio toda essa história do trauma. Bom, e aí foi até engraçado porque tá bem linkado com a próxima pergunta que eu vou te fazer, na verdade. Tu já deve ter passado por isso, já deve ter resolvido esse teu problema, que eu vou te dizer, e eu acho que agora tu já pode dizer pelo menos um conselho. Se eu te perguntasse em geral, assim, uma dica, uma opinião, uma sugestão de trauma na forma geral, para todo mundo, ou que está começando, ou que ainda tem um desespero, uma agonia, porque o que eu vejo é assim, nos nossos colegas, porque eu não posso pensar que, se acontecer trauma, o que eu faço? Não, mas se chegar um trauma, o que eu faço? Ninguém sabe, mas não sabe nem se é trauma lasca em esmalte, nem se é trauma, tipo, o rosto traumatizado. O medo é o mesmo, o receio é o mesmo, o desespero parece que é o mesmo. De uma forma geral, de tudo isso que tu aprendeu, que com certeza tu passou por essas angústias, né, em vários momentos, hoje tu não deve ter mais, não vou dizer que, não, qualquer coisa que apareceu, eu vejo o que quer, não é assim nem aí, mas sem comprometer o atendimento, né, mas o que tu diria, podia dizer assim pra gente, nessa questão do desespero de consultório, tu tá lá sozinha, se chegar eu não sei o que fazer, ou se chegar, isso eu vou conseguir fazer e tá tudo bem. O que eu vejo, sim, e eu vou discordar um pouco de ti, quando vem uma emergência, eu ainda fico com o coração mais acelerado, independente do que emergência, incluindo a trauma. E eu vejo também que várias pessoas ficam, porque na verdade o trauma é uma surpresa, isso é característica da lesão. É diferente de eu marcar um paciente para fazer, por exemplo, uma restauração de resina composta ou qualquer procedimento que a gente já sabe passo a passo, a gente já planejou, às vezes a gente não está acostumado, mas já estudou, tem material separado, né? Então, é todo um passo a passo. Mais calma, ou já está programado 1h30 para o procedimento. Exatamente, não tem que encaixar, não tem que organizar, não tem uma criança muito chorosa, às vezes que tu não conhece, uma mãe que às vezes tu não conhece bem, às vezes que tu nunca viu o paciente na vida e chega para ti naquela situação. Então, a gente realmente fica um pouco desconfortável com isso. Então, o que eu quero dizer é normal, não precisa ficar angustiada, porque, ai meu Deus, só eu, que o meu coração fica acelerado quando a secretária avisa assim, doutora, tá chegando um trauma. Tudo bem, é porque é aquele, digamos, é o medo do desconhecido, a gente não sabe o que vai chegar. E o que eu aprendi, que uma coisa assim, que geralmente quando é a mãe que liga, a mãe sempre dá uma aumentadinha. Tá, mas eu quero dizer para vocês assim, primeiro a mãe, depois a criança. Não é de maldade, porque quando eu não tinha filho, eu pensava assim, poxa, ela podia ter me dito a verdade, eu ia atender igual, ela não precisava aumentar, né? Eu tinha essa sensação. Eu vinha pro consultório se eu não tivesse, eu ia encaixar, não precisava aumentar. Mas depois que eu tive filho, que os meus dois traumatizaram os dentes descidos, a gente aumenta mesmo, e não é de propósito, tá? Então não é maldade, a gente vê maior do que é, certo? Então tudo bem. Alguns traumas, realmente, se a gente pensar a gama de traumas, os traumas são mais leves do que severos. O grande problema é quando tem sangue, então o sangue apavora bastante. Então a gente precisa saber, a boca sempre vai sangrar muito, então a gente precisa, quando tiver uma boca sangrante, a gente tem que racionalizar. É normal sangrar bastante. Incha muito rápido e bastante, né? Então, e fica feio esteticamente. Então a gente tem que pensar, é normal inchar, é normal ficar feio, né? Esse edema. Então, às vezes a gente tem que racionalizar que isso é dentro da normalidade. Uma vez o meu mais velho caiu do sofá, ele só estava assim do lado e caiu de boca. Eu olhando para ele, imediatamente a gente consegue ver o lábio inchar.
de tão rápido que o negócio é impressionante. Então, essas horas a gente tem que racionalizar. Né? Nesse não deu tempo Oi? de pegar a máquina. Não, esse foi outro. Esse a máquina não estava em casa. Então, a gente tem que saber que é assim a lesão. E assusta. Se a gente, às vezes, já fica impressionado, imagina o pai e a mãe que não sabem. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é entender, racionalizar. É normal sangrar bastante. Fora isso que a criança às vezes chora, então é saliva misturada com sangue. Às vezes chora, já emenda lágrima, já emenda um ranho, já fica tudo uma coisa. Tá, faz parte. Então, a gente sabe que sangra muito, incha muito e fica feio. Tá? Então, a gente precisa atender. Outra coisa que acontece muito assim, a gente tem uma necessidade que em algum momento é nos imputada e a gente assume isso, que a gente tem que tratar naquele primeiro momento na consulta de emergência. Então, uma coisa que eu sempre digo, assim, quando eu dou aula, e geralmente eu falo no começo, quando as pessoas ainda não estão prestando atenção em mim, porque às vezes a aula é de 6, 8 horas e no final a pessoa não está nem mais aí para mim, é o seguinte: se puder evitar uma exodontia, ou se tiver dúvida, não extrai, espera. Não toma nenhuma atitude radical. Não quer dizer que daqui a 1, 2, 3 ou uma semana você ainda não possa fazer o procedimento. Mas também que não seja o procedimento de escolha, o primeiro procedimento que você escolhe. Por quê? Porque está muito inchado, está sangrando muito. Às vezes a gente não consegue enxergar bem para ter um diagnóstico correto e, consequentemente, uma decisão de tratamento correta. Ah, Maria, mas eu fico muito insegura. Assim, tudo bem, limpa, higieniza. Manda o paciente para casa ver no dia seguinte. Se está inseguro, manda o paciente voltar no dia seguinte. Nenhuma mãe vai achar ruim que você vai ser extremamente cauteloso ou cuidadoso com o filho dela. Não vai ter problema. Se está mais tranquilo, está mais acostumada, mais segura, pede mesmo 2 dias, 3 dias, uma semana. Isso vai depender muito da sua segurança do tipo de trauma. E uma coisa que saiu nesse novo guideline, que teve... que isso já era eu te perguntar, então já vamos ligar com isso. O que tu pode dizer, assim, de uma ou duas coisas pontuais que ou mudou ou enfatizaram já nesse novo guideline da EAPD? O que o guideline fala? Assim, não tomar atitudes, digamos... Eles não falam em exodontia necessariamente, mas assim, alguma atitude mais radical nesse primeiro atendimento de emergência. Que é alguma coisa que... Não são coisas que a gente lê, mas a gente vai fazendo, a gente vai sentindo. Eu tô dizendo isso porque eu já extraí dentes que hoje, olhando para trás, eu diria não teria necessidade. Foi um erro, não porque a exodontia ainda era uma opção. Mas se eu não tivesse extraído, talvez o dente tivesse uma chance. Né? Então, assim, nessa primeira consulta, não é a melhor consulta de tomar as decisões. Só que a gente está com o paciente chorando, a mãe esperando que a gente faça algo, e às vezes o paciente senta, você limpa, examina e manda sem fazer nada efetivamente, sabe? Assim, ó, pegar um fórceps, fazer uma resina composta, e isso a gente fica, meu Deus, eu não fiz nada, como é que eu vou cobrar? Tá? Isso não, nem sempre, às vezes a gente erra mais se fizer do que caso a gente não faça. Tá? Isso é uma coisa que o guideline deixa bem claro. Outra coisa que o guideline deixa também bem claro, redução do número de radiografias. Então, assim, né? Oi? Redução do número de radiografias de acompanhamento. Exatamente, porque o que acontece? O trauma necessariamente precisa de um acompanhamento clínico radiográfico, fato. Né? Só que existe agora novas regras onde chama LARA, que é quando a gente tem que digamos, não é reduzir, essa radiografia que você vai solicitar ou realizar, ela tem que mudar talvez o teu tratamento, o teu diagnóstico ou o teu tratamento. Se ela é só uma complementação de algo que você já saiba, ela não deve ser realizada. Isso para tudo na odontologia, então eles trouxeram isso para o trauma. Então, quando você vai comparar o guideline, você vê que muitas vezes é um acompanhamento clínico e se tiver algumas indicações que sugiram necrose ou alguma alteração mais importante, você vai fazer a radiografia, senão você não faz radiografia. Tá? Isso eu sempre fazia casada também, essa indicação clínica e radiográfica, né? Então, é alguma coisa que realmente a gente tem que reavaliar para redução. E outra coisa que eu digo, que eu acho que eu citaria, que eu achei que foi importante na mudança do novo guideline de alteração, foi no caso das intrusões. Eu não sei se vocês lembram, mas no caso de intrusão, eles tinham 2 protocolos. Se a intrusão fosse para palatal, isso é em direção ao germe do dente permanente, a indicação era extração. E se ele fosse para vestibular, isso é, não fosse em direção ao germe, você poderia esperar a reerupção do dente. Agora eles pedem para esperar a reerupção nos 2 casos. Que é alguma coisa que eu já falei, inclusive, no curso da academia. Por quê?
A indicação da extração, quando ia em direção ao germe, era que você extraía para evitar lesão no dente do germe. Mas a lesão já tinha acontecido. Na hora do trauma. O fato de extrair não resolve, não melhora a minha condição. A não ser que o dente intruído apresentasse uma infecção, uma fístula, alguma coisa que justificasse depois, né? Mas a intrusão por si só, não. Então, isso eu achei uma mudança também interessante, que independente da direção de intrusão, a primeira escolha é aguardar a erupção do dente. Ou Então, seja, novidade talvez foi que vamos ter um pouco mais de calma e talvez aguardar um pouco mais. Exatamente. Sempre Vai assim, ó, comprometer na dúvida... tanto o tratamento deixar para 24 horas, no caso. Na dúvida, espera. Perfeito. E aí o último, né, que seria já as duas perguntas já vinculadas com isso, que quando vem um dente escurecido, no apavoro, escureceu, meu Deus, o que eu faço de imediato? Preciso extrair, preciso tratar, preciso tirar, preciso fazer clareamento. Num dente escurecido. Escureceu, chegou, o que eu faço? Então tá, alteração de cor da coroa do dente nunca é logo após o trauma. Então é uma situação assim, que saiu aquela parte de emergência, a criança caiu, você já viu, ou você nunca viu a criança, a mãe nem sabia que a criança caiu, ou soube e não deu bola, e o dente alterou de cor e ela ficou preocupada e trouxe. Ou caiu, então, é uma situação... caiu, olhou e alterou e nem tinha visto que estava alterado e só olhou porque caiu. Já estava com alteração de cor. Independente da ordem, né, de que aconteceu, que a mãe percebeu, não é mais uma consulta de emergência. A gente já está tratando de uma sequela do trauma e não mais do trauma, né? O que a gente pode observar? A alteração de cor, didaticamente, a gente pode dividir em 3. Que é a amarelada, que geralmente, que fique bem claro, geralmente, está associada a uma obliteração pulpar, onde o tratamento é acompanhamento. Rósea, que geralmente está associada a uma reabsorção interna, que quando diagnosticada é exo ou tratamento endodôntico, dependendo do grau desse tipo de reabsorção, porque eu preciso remover essa polpa para paralisar. E o cinza, que é o nosso grande problema. Qual é a grande dúvida do cinza? Porque assim, bateu hoje e o dente ficou cinza. Primeira conduta, acompanhamento. Perfeito. O que pode acontecer? Você está acompanhando, o dente estava cinza, voltou à coloração normal ou regrediu aquela lesão. Sim. Aquela coloração, né? Ok, se regrediu, o dente está vital. Se está vital, continua o acompanhamento. Situação 2. O dente ficou cinza, você continua acompanhando cinza, apareceu um abscesso, uma fístula ou uma lesão periapical. Indicação de necrose. Se indicação de necrose, tratamento endodôntico, né? Aí tem as indicações de tratamento endodôntico, né? Tá? Só que o nosso grande problema, nossa grande angústia é quando o dente continua cinza, só que não tem nenhum sinal de necrose com abscesso, fístula e assim, aí o dente continua cinza, ele não reverte a cor, ele não se decide, na verdade, ele não se decide se está vital ou se ele não se decide se está necrosado. Está no meio do caminho, ou se ele vai necrosar. Exatamente. Se ele tá... Porque a necrose na alteração de cor, não, a gente sempre pensa na necrose no trauma como estalar de dedos, né? Assim, necrosou e foi. Às vezes não é. Na grande maioria das vezes não é. Às vezes tem um trauma, a polpa fica naquela, né? Tá machucada e assim, vai cicatrizar, não vai cicatrizar, né? Sim. E ela pode necrosar ou ela pode reverter o processo, tá tudo ok. E a gente espera ela se resolver. Sim. É isso que a gente faz. A gente não tem outros meios de ver. Né? Quando o dente está cinza, continua cinza, não reverte a cor e não aparece abscesso e fístula, acompanha. Tá. Beleza. Não tem outra alternativa. Todos os autores concordam com isso. E assim, e todo mundo que mostra esse erro, né, que às vezes por algum, não é um erro, né, mas a gente traz muito do dente permanente, né, porque o dente permanente cinza, na grande maioria das vezes está cruzado, você abre e às vezes você encontra uma polpa viva no dente tecido, e daí não tem como reverter o processo, né, abriu, começou ainda, assim, não tem como reverter. Então acompanha. Claro que avisa a mãe, né, então avisa a mãe, se aparecer uma bolinha de pus, você me avisa, se aparecer uma bolinha, assim, me avisa, se reclamar de alguma sintomatologia, me avisa. E aí a gente vai acompanhando. Isso o guideline traz da mesma forma. Beleza. E a última pergunta é o tal dilema, né? Reimplanta ou não reimplanta? Caiu na hora, papo, pega o dente, coloca, não coloca, porque é dente descido, e daí deixa lá no chão, e aí faz o quê? Então tá, o guideline mantém a mesma postura, tá? Não reimplanta dente descido. Nem se seja, pá, caiu, colocou. Pá. O guideline não faz essa diferenciação. A avulsão, eles dizem, não reimplanta. Não tem assim, momento A, momento B. De 0 a 10 segundos, tanto. Não. Tá. Outros autores, porque a gente pensa que o guideline é uma visão geral, né? Mas outros autores já sugerem esses reimplantes.
Uma revisão sistemática, eu ainda falo do curso, mas se eu não me engano, ela é de 2018, não, 2016. Eles têm 41 relatos de casos na literatura de reimplante de dente descido. Não são muitos, né? Só que a gente tem que imaginar, porque quando a gente pensa em reimplante, a gente pensa, todo dente que vai cair vai reimplantar. Não, tem indicação. Então, por exemplo, Mariana, tu é a favor do reimplante? Sou, dentro das indicações. Entendi. Tem vários dentes que chegaram para mim que eu não tenho como reimplantar, né? Por N razões. Mas alguns dá. Só que o tempo ainda é um fator decisivo, né? Como no dente permanente. No dente permanente hoje se tem mais conhecimento, então a gente se alargou esse tempo, mesmo sabendo que o dente vai ser reabsorvido, muitas vezes ainda é conveniente reimplantar. Mas o dente descido é tudo muito novo. Mas assim, Mariane, mas eu fico insegura e eu não gosto da ideia de reimplantar. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Você não está fora e não está fazendo o tratamento errado. Mariane, eu gosto da tua ideia e eu acho que a gente pode reimplantar. Dentro dos critérios de indicações e pensando que tem que fazer um tratamento endodôntico depois, não tem problema. Lembrando que, como qualquer tratamento, precisa ser acompanhado, né? Com bastante responsabilidade. A ideia do nosso bate-papo era esse, assim, era só algumas perguntas, enfim, saber um pouco, né, um pouquinho, nada, praticamente nada, né, do que realmente tu sabe sobre trauma. O que a Mariane falou do curso, né, para quem ainda não sabe, é porque a academia tem um curso só de trauma da dentição descida, são mais de 4 horas, né, Mariane, o curso? Isso, mais de 4 isso. horas, com apostila, Isso. com lâmina que vocês recebem, enfim. Eu sou suspeita para falar, mas realmente o curso está mais mastigado impossível. Você consegue colocar protocolos bem específicos, assim. E a ideia do curso... Tem um e-book também, né? Do trauma. Tem. E a ideia do curso ficou legal porque primeiro a gente trata cada tipo de trauma, como a gente está acostumado, né? Fratura de esmalte de dentina, até as avulsões. E depois a gente também trabalha as sequelas, né? Que é alteração de corpo, porque uma coisa é o trauma. Aí você está acompanhando, várias coisas acontecem depois ainda, né? E daí, o que eu faço? É para vocês baixarem, tá, gente? Aqui no vídeo da nossa entrevista, esse e-book, a Mariane, que é a questão de você ter tudo ali do lado, traumatizou, olhou, tá escrito ali, é esse que vocês podem baixar aqui embaixo em PDF, gratuitamente. Isso. O guideline da IADT, que é a associação, também é gratuito no site, já está traduzido para o português. Quem quiser é só acessar o iadt.org, iadttrauma.org. Aí você baixa o guideline, já está traduzido, tem inclusive dos dentes permanentes atualizados, né? De avulsão, dente permanente, o dente descido atualizado, está lá gratuitamente por tipo de trauma, né? É legal, claro que a gente não precisa decorar tudo, mas muitas vezes nos ajuda, né? Falar automático, né? Quando chegar. Exatamente, porque nem tudo é no momento. Então, se a gente pensar que eu não preciso fazer nenhum tratamento radical na primeira consulta, então já alivia aquela angústia, porque eu vou dar aquela orientação geral para a mãe e vou dar no mínimo 24 horas para reexaminar. Nisso. E já alivia uma coisa que tem ali, né? Uma coisa que eu queria falar que eu já faço, né? Porque a gente faz por fins didáticos, mas a EADT recomenda fazer fotografia. Então, como hoje a gente tem bons celulares, né? Sempre fazer o registro fotográfico, tá? Na medida do possível, melhor. Porque às vezes, por exemplo, a gente acha que um dente intruiu. A minha pergunta é, o dente intruiu ou a gengiva inchou e cobriu? Boa. Né? Às vezes é um pouquinho de cada, às vezes a gengiva inchou, às vezes o dente intruiu o registro fotográfico vai nos ajudando a decidir também. Então, isso é bem interessante. Então, se você não fizer nada radical e tiver no mínimo 24 horas para dar uma analisada, você pode ir no guideline, você pode tirar as dúvidas no e-book, você pode se informar, você pode procurar ajuda, certo? E daí você tem a melhor decisão do paciente e vai tomando, né? É um passo de cada vez, não precisa decidir todo o tratamento na consulta. E na dúvida, acompanha. Não tem erro. Também, bora pro curso da Mariane, que tem o contato dela direto lá, né? Isso. Mariane, obrigada por tirar esses minutos aí para fazer esse bate-papo com a gente. Obrigada. Nos vemos nas aulas ao vivo, né, da Academia de Trauma. Isso. Pessoal, qualquer dúvida, mandem e-mail, a gente passa o contato da Mariane, o curso está todo disponível lá no site, o e-book e tudo mais, não esqueçam. E é isso aí, obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço, super bom falar sobre isso, né, com vocês. Que bom. Um beijo, viu? Beijo. Tchau. Beijo, obrigada.